Quais são os 2 pontos que eu preciso falar com você que está aqui e você que está em casa? Nós vivemos uma sociedade plural. Até aí, não há problema nenhum. E muitos de vocês convivem com pessoas protestantes, pessoas evangélicas. E nós temos na igreja muitos catorentes. Você conhece catorente? Não? É católico carente. Nós temos muitos catorentes. E o catorente tem um problema. Ele fica na internet procurando pregações, não que o ensinem a conversão e a buscar as coisas do céu, mas pregação que ele se sinta bem. Ele quer... Então está cheio de católico que fica ouvindo pastor e jovens pregadores e pessoas que vão ali disseminando uma doutrina não católica. Então não é raro você ver na igreja católica católicos de missa com cabeça protestante. Eles estão na igreja católica, mas na cabeça deles eles têm doutrina protestante. Por quê? Porque eles ficam conversando com protestante, evangélico não para de falar na sua cabeça, e tem uns que ficam ainda assistindo esses pastores gospel, esses mais jovens, né, que levam o povo a chorar, a cambalhota, o pessoal gosta, e ele está passando a doutrina deles. E aqui há 2 coisas que pegam na vida de muitos católicos. Eu estou dizendo isso porque a primeira leitura fala sobre isso. O dia do Senhor e a questão de imagem. Eu já recebi inúmeras perguntas. Padre, o dia do Senhor não é o sábado? Não, meu filho. O dia do Senhor é o domingo. Não, mas eu li na Bíblia, uma vizinha minha, ela é testemunha de Jeová, eu estudei com ela, aqui o católico estudando Bíblia com testemunho de Jeová, é o fim, né? Eu estudei com ela a Bíblia, ela foi lá em casa, leu comigo a Bíblia, eu aprendi tanta coisa, e ela me mostrou lá em Êxodo, que o dia do Senhor é o sábado. É importante a gente fazer um mínimo de pesquisa, para a gente não falar bobagem, não é? O padre falou que os testemunhas de Jeová foram lá ensinar para a mulher guardar o sábado. Padre, testemunho de Jeová não guarda o sábado. Testemunho de Jeová tem uma visão parecida com a da Igreja Católica, né? Então, eles acham que o sábado já foi abolido e etc. E tem uma predileção pelo domingo, assim como o senhor. Então, dizer que eram os testemunhos de Jeová não confere, né? Eu acredito que trata-se ali, na verdade, dos adventistas do 7º dia. Somos nós quem guardamos os mandamentos de Deus, incluindo o sábado, tá? Então foi só uma correção aí, não tem absolutamente nada a ver com o testemunho de Jeová, como disse o padre. Porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no último. Eu falei, não, o dia do Senhor é o sábado na antiga aliança, para o judeu. Para o judeu o dia do Senhor é o Shabat, é o sábado. Muito bem, padre, dizer que o sábado foi feito para o judeu é pegar as primeiras páginas da Bíblia e rasgar. Por quê? Porque Adão e Eva não eram judeus. Quando o sábado foi instituído, padre, ele não foi instituído para judeus. Note em Gênesis capítulo 2, vamos abrir a Bíblia? Gênesis capítulo 2. Aqui diz que Deus havia terminado, no capítulo 2, versículo 1, assim Deus terminou os céus, a terra e todo o seu exército, e havendo Deus acabado no dia 7º sua obra, descansou no dia 7º, de toda a obra que tinha feito, abençoou o dia 7º e o santificou. Então, o sábado ele é tornado santo, ele é dito como um dia de descanso e é feito, olha, descansou, abençoou. Ele é um dia abençoado, santificado e um dia de descanso no Gênesis, quando Deus cria o mundo. E a prova disso é que mais tarde, quando Deus vai pronunciar a sua lei lá no Sinai, ele diz para os próprios israelitas, ele diz assim, por que vocês devem guardar o sábado? Ele diz, olha, 6 dias trabalharás, farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Ele vai dar uma lista, né? Nem tu, nem teu filho, etc. E aí ele vai dizer por quê? Porque em 6 dias, olha, ele volta para o Gênesis, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, abençoou Deus o dia de sábado e o santificou. Quando? No Sinai? Não, padre. Por isso, porque em 6 dias ele fez tudo, ele abençoou e santificou. Então, quando foi que Deus abençoou e santificou?
Em Gênesis, quando Deus fez o mundo, quando Deus criou todas as coisas. Aí eu pergunto, que judeu tinha ali, padre? Nenhum. Adão e Eva não eram judeus. Então nós temos um dia que é santificado, abençoado e um dia de descanso estabelecido já nos primeiros momentos da história do planeta Terra, quando nem pecado existia. Para não dizer assim, não, aqui Deus está estabelecendo por causa do pecado, o homem ia trabalhar, ia cansar, então ele precisava de um dia de descanso. Não, porque esse descanso sabático não é necessariamente e única e exclusivamente para o descanso físico. Ele é, sobretudo, um descanso espiritual, estar na presença do Senhor. Deus deu a Adão a tarefa de cultivar e lavrar o jardim do Éden, um lugar onde eles habitavam. Mas no sétimo dia, pare, Adão, mesmo que você não se canse, esse dia é inteiramente para estar na presença do Senhor. Então, naturalmente, é óbvio concluir que esse era um dia respeitado não somente por Adão, por Eva, mas por todos os patriarcas, como diz o livro de Gênesis mais à frente, que Abraão guardou os mandamentos do Senhor. A própria palavra do Senhor diz, e guardou os meus mandamentos e os meus estatutos e as minhas leis. Então, é claro que Deus não ia criar um dia, santificar esse dia, abençoar esse dia, simplesmente para que ele fosse observado somente quando os judeus viessem à existência. Isso foge à razão, foge à lógica, não é? Então, que fica estabelecido já nesse primeiro momento que o sábado não foi dado para o judeu. O sábado foi dado ao homem, ao ser humano, lá no Jardim do Éden. E o próprio Cristo vai dizer isso com todas as letras quando ele diz o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Veja, Jesus não diz o sábado foi feito por causa do judeu. O sábado foi feito por causa do homem. Homem. Então veja, o sábado ele é dado nesse contexto, no contexto de criação, da criação do mundo, tá? É o sábado. Para o cristão, o dia do Senhor, e eu te pergunto, quem é o Senhor? O Senhor, Jesus. O dia do Senhor é o dia da sua ressurreição. Porque Jesus, se você ler Bíblia, você verá que ele enfrentou muitos problemas, porque ele foi relativizando o sábado. O judeu não fazia muita coisa no sábado, Jesus fazia. Jesus dizia, ó, o sábado é para o homem, e não o homem para o sábado. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então ele estava preparando algo novo. E a igreja cristã, ela é dominical. A palavra domingo significa dia do Senhor, dies domini. Bom, aqui nós temos algumas coisas que precisam ser analisadas dentro dessa fala do padre. Primeiro, vamos lá. Jesus não foi relativizando a observância do sábado coisíssima nenhuma, tá? Jesus não relativizou a observância do sábado coisa alguma. Ao contrário disso, ele mesmo falou em Mateus capítulo 5 que ele não veio destruir a lei nem os profetas, ele veio para cumprir. Tá? Agora, a tradição judaica que acrescentou coisas que não estavam escritas, que não foram dadas por Deus, aí a gente pode conversar sobre esta parte. Veja bem, a tradição judaica dizia, por exemplo, que você não poderia caminhar uma determinada quantidade de quilômetros durante o sábado, porque se você caminhasse seria transgressão do sábado. Aí a pergunta, onde está escrito isso? Onde foi que Deus ensinou assim? Não, em lugar nenhum. Deus não mostrou isso em lugar nenhum. Deus não ensinou isso. Ok. Então vamos para frente. Se você cuspisse no sábado no chão, era pecado. Se você pegar uma fruta e arrancar, está fazendo colheita, é pecado. Aonde está escrito isso? Percebe? Então a tradição judaica, mas isso não era somente com sábado, padre. Se você, e eu achei interessante, se você lê Bíblia, assim, nós adventistas lemos Bíblia. Lemos bastante a Bíblia. Não somos nós por aí que dizemos que a igreja está acima da Bíblia. Que a tradição está acima da Bíblia. Para nós que lemos Bíblia e compreendemos a Bíblia, ela é a nossa única regra de fé. Nós não confiamos nas palavras de seres humanos. Tá? Agora vamos lá, padre. Como você falou assim, se você lê Bíblia, não é? Então vamos analisar aqui. Não era apenas o sábado que sofreu mudanças, não foi apenas o mandamento do sábado que sofreu mudanças pela tradição judaica. Por exemplo,
o mandamento honra teu pai e tua mãe, ele também sofreu alteração. Não o mandamento em si, mas foram acrescentadas coisas que não estavam no mandamento pela tradição judaica. Então veja, a tradição judaica dizia o seguinte: se você pegar uma quantidade bem alta de oferta, levar ao templo, entregar para o sacerdote e disser assim, Corban, que significa aquilo que se poderia aproveitar de mim, você está isento da responsabilidade com seus pais, principalmente na velhice. Então o que os indivíduos faziam? Pegavam uma soma alta de dinheiro, levava no templo, dava para o sacerdote e dizia Corban. E aquele mandamento que dizia honra teu pai, o quinto, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, esse mandamento agora não precisava mais ter cuidados com os pais na velhice, porque ele já deu um dinheiro alto para a igreja e já estava, vamos dizer assim, respaldado pelo mandamento. Só que eu pergunto, aonde está escrito isso? Em lugar nenhum. Como era o nome disso? Tradição. Tradição judaica. Que não tem o respaldo, o apoio bíblico. Os judeus, eles criaram uma cerca para a lei e acrescentaram coisas que Deus não havia pedido. Por exemplo, Jesus cura um rapaz no sábado. O judeu dizia, não pode curar. Mas por que não pode curar? Onde está escrito que não pode curar? Então Jesus não foi contra a observância do sábado, mas contra o farisaísmo, contra o legalismo com que as pessoas estavam observando esse mandamento. Tá percebendo? O judeu chega e diz a Jesus, você não pode curar no sábado. Jesus diz, se a sua vaca cair no buraco, você não tira? Tira. Aí ele pergunta, vamos raciocinar, gente, vamos usar a lógica. O que é melhor, você salvar uma vaca ou ajudar uma pessoa? Quem vale mais, uma pessoa ou uma vaca? Então Jesus estava tentando conscientizar os judeus que eles estavam colocando a importância naquilo que não era realmente importante, porque a vaca dá dinheiro. Eu vou deixar minha vaca no buraco? Então ele queria salvar a vaca, mas queria deixar a pessoa doente. Jesus curou o paralítico e disse, pode pegar sua cama e ir para casa. Mas carregar a cama no sábado? Quer dizer, era uma maca, gente, um negócio, um lençol enrolado. Você está carregando no sábado? Não, está errado isso aí. Quer dizer, onde que está escrito? O que está escrito? O que está escrito? Está escrito que era pecado trabalhar no sábado. Deus diz, olha, 6 dias trabalharás, não farás nenhum trabalho, né? 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho. Então, é isso que o mandamento prescreve, só que os judeus acrescentaram. Então, o que o padre trouxe aqui, na verdade, foi uma falácia, né? Dizer que Jesus mudou. E aí ele diz assim, Jesus estava preparando algo para a nova aliança. Não. Ao momento algum, Jesus estava preparando. Ao contrário, padre. Se você lê Bíblia, como disse o padre, né? Se você lê Bíblia, vamos lá em Mateus para ver se Jesus realmente estava preparando algo para os cristãos. Porque, olha, quando Jesus faz a predição da destruição de Jerusalém. Vamos ver aqui, olha. Mateus, tá certo? Mateus, capítulo 24... E o versículo 20 diz assim, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Jesus está conversando, se você olhar, padre, para o início do capítulo 24, ele está falando com seus discípulos. Não era uma mensagem para judeus, porque alguém poderia dizer assim, não, é porque aqui Jesus está falando para os judeus. Jesus estava conversando com seus discípulos. Os discípulos interpelaram Jesus e perguntaram quando que seria a volta dele. Então Jesus está falando para os seus discípulos, falando da destruição de Jerusalém, que aconteceria no ano 70. Ano 70 depois de Cristo. Aí Jesus diz assim, orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado. O inverno eu sei que tem que ver com o clima, lá neva e é bastante frio. E o sábado? Ué, Jesus deveria ter dito assim, orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem no domingo, que é a nova aliança, que é aquilo que eu estou preparando para vocês. Não, ele disse o sábado, fazendo uma predição para o ano 70 depois de Cristo. Isso mostra que Jesus não estava preparando absolutamente nada para uma nova aliança e etc., como foi mencionado aí pelo padre. E o padre citou 2 textos, né? O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Eu já tinha dito isso, inclusive. É verdade mesmo, está certíssimo. Mas a gente só não pode entender diferente do que o texto está dizendo, que o sábado foi um presente de Deus para o homem. O homem foi criado no 6º dia e Deus entrega para ele o sábado no 7º, que é um presente, é um privilégio estar diante de Deus nesse dia tão especial. Deus não cria o sábado e aí diz assim, agora o homem, vou criar você para o sábado. Não, ele criou o homem e disse, agora eu vou te dar o sábado. O sábado foi feito por causa do homem. Porque se o homem não existisse, não faria sentido o sábado. Quem é que vai observar esse dia? Agora, o outro texto
Foi o que o padre citou, dizendo as palavras de Jesus, onde Jesus diz assim, porque o Filho do Homem é Senhor até do sábado, e é verdade mesmo. Só que a gente não pode dizer o que o texto não está dizendo. Eu acho impressionante a capacidade que algumas pessoas têm de ler o texto e interpretar o texto de um jeito completamente diferente. O texto diz assim, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tá vendo aí que Jesus está preparando algo diferente porque ele vai dar o domingo? Não, padre. Que Jesus é Senhor do sábado é bíblico. É só ler o mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. É o sábado do Senhor teu Deus. Aí Jesus chega e diz assim, eu sou Senhor do sábado. É mesmo, o mandamento já dizia. O sábado do Senhor. Aí a pessoa lê o texto e interpreta o texto completamente diferente daquilo que o texto está dizendo.